vamos chamar agora a nossa irmã Simone para fazer nossa ambientação. Muita paz a todos, que Jesus possa estar conosco e nós principalmente com Ele. E nesse momento vamos ler do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, na lição 81. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus deve ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal-sucedidas. Vamos então agora elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma noite e que essa noite possa ser uma noite serena, de muitos aprendizados que a nossa irmã trará essa noite para nós. Que assim seja, graças a Deus. Agora teremos o nosso momento de arte espírita, que será o teatro Em Busca de Deus. Há momentos na vida em que o coração parece apertado demais para suportar. Nessas horas, muitos procuram o silêncio da prece. Uma jovem fragilizada pela insegurança elevou sua alma a Deus, pedindo forças. Senhor, aqui estou a te pedir acalento ao meu coração sofredor. Eu sofro nesse mundo e por vezes acho que estou só. Ninguém me enxerga ou sequer me ouve. A insegurança sempre me alcança. A prece, nesse momento, lhe devolveu a consciência de que todo ser é filho amado de Deus. Aos poucos, reencontrou em si mesma o reflexo divino. Obrigada, Senhor. A felicidade que eu buscava nos outros eu encontrei em meu próprio coração. Não como explosão de euforia, mas como um sopro suave que acaricia a nossa alma. Assim é a prece, onde liga a criatura ao Criador. Bálsamo que não se vê, mas que se sente. Por muitas vezes, não remove obstáculos. Ao contrário, dá forças para vencê-los. Não muda nosso destino, mas transforma a maneira de caminharmos por ele. Sabe qual? A certeza de que Deus está presente em cada instante da minha vida, me sustentando, me iluminando, me guiando. Obrigada, Senhor.
Agradecemos a equipe de arte por essa bela apresentação. E agora daremos início ao nosso estudo com a expositora Shirley Alves, da Associação Espírita Irmã Nilza e Amor. E estamos encerrando o 6º mês do Projeto Educativo Doutrinário, o PED, a Fé Ativa Construindo uma Nova Era, ano 1. E hoje o tema é Felicidade que a Prece proporciona. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. E nesse momento eu quero parabenizar, a equipe de artes. Ficou lindo, gente. O trabalho artístico, a expressão do belo. Então a gente às vezes ouve às vezes uma palestra inteira, mas quando a gente vê uma apresentação teatral, que é o que a gente vai armazenar em nossas mentes e nossos corações. E a apresentação de hoje, ela fez uma síntese de todo o nosso estudo. O nosso estudo é sobre a felicidade que a prece proporciona. Então, a importância da prece no nosso dia a dia. E se vocês observarem, o Alexandre me mandou o roteiro e foi muito positivo, porque a gente pode ver e analisar o que tem no roteiro e que está dentro da palestra, Então a gente observou que foi feita essa síntese. E no início, se vocês observaram, ela passa por um problema, A personagem principal passa por um problema. E ela recorre ao recurso da prece. Quantas vezes nós estamos numa problemática muito grande, às vezes com a cabeça com uma turbulência muito grande, o coração angustiado, e nós esquecemos esse recurso primordial, esse recurso primoroso que é a prece. Em vez de nós unirmos a Deus, muitas das vezes a gente se afasta. E essa atenção, é muito importante a gente se concentrar nisso. Todas as vezes que estivermos passando por uma dificuldade, um problema, que a gente possa se unir, se conectar ao alto, fazer essa prece. Pode ser até uma prece, como nosso Mestre Jesus ensinou, uma prece decoradinha, um Pai Nosso, uma Ave Maria, porque às vezes a gente não está concatenar os nossos pensamentos. Por isso que Jesus ensinou uma prece. Então a gente, com uma prece às vezes decorada, a gente vai se harmonizando. E aí a gente entra numa prece, às vezes, que pode ser uma coisa simples, igual a história do Zé, Jesus, eu estou aqui, a gente vai falar sobre ela hoje. Então é muito importante a gente ter essa sintonia. E aí ela vai falando, sobre essa prece, essa conexão ao alto, essa ponte que nos liga, esse bálsamo que a gente recebe. Nós vamos falar sobre esse tópico hoje. Mas como que nós vamos falar hoje? Está baseado, no mês do projeto educativo doutrinário, 6º mês do projeto educativo doutrinário aqui da casa, a Fé Ativa, e também nós vamos abordar um pouquinho sobre a prevenção ao suicídio, porque como nós sabemos, estamos no mês de setembro. O mês de setembro está muito ligado à valorização da vida, porque é necessário despertarmos para isso, é necessário falar, porque é falando que a gente vai esvaziando o nosso baúzinho, que às vezes está tão angustiante, e aí a gente falando, a gente recebe uma ajuda de muitas vezes as pessoas não sabem pelo que a gente está passando. Então, quando a gente fala assim, setembro, é o mês da valorização da vida, então é a valorização do nosso exteriorizar. O que tem dentro da gente? O que tem dentro de vocês? Será que vocês estão passando por muitas agonias, muitas tristezas, muitas mágoas? É necessário falar. Então a gente traz o mês de setembro para essa fala. E graças a Deus temos aqui o Centro Espírita que nos acolhe para nos ouvir. Então, quando a gente fala do acolhimento fraterno, de chegar até a casa, receber um abraço,
um carinho, é te dar a oportunidade de falar, de se expressar, é a oportunidade de esvaziar os seus problemas, não para encher, né, a paciência do outro, longe disso, mas é para você falar, para você se ouvir, para você receber uma mensagem de apoio, de carinho, e se ninguém falar nada, não precisa. A espiritualidade boa e amiga está trabalhando para que essa resolução dessas nossas problemáticas sejam efetuadas. Então é maravilhoso estarmos aqui presentes, né? Então eu quero agradecer muito pela oportunidade, e é um tema maravilhoso, gente, é uma mensagem, né? Deixa eu até ir já passando para gente, para vocês irem acompanhando. É uma passagem que a gente tem, que está no capítulo 27, Pedi e obtereis. É uma instrução dos espíritos, né? Sabemos que Kardec organiza magistralmente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele coloca ali passagens do nosso Mestre Jesus, ele explica sob o olhar da doutrina espírita, e ele também inclui algumas cartinhas que ele recebeu da espiritualidade boa e amiga, que estava organizando a doutrina espírita. E uma dessas cartinhas maravilhosas é uma cartinha escrita por Santo Agostinho, né? Essa cartinha está no item 23, que é intitulada A Felicidade que a Prece Proporciona, ou A Alegria que a Prece Proporciona. A gente tem algumas variações de traduções. Então, essa tradução que a gente traz é A Felicidade que a Prece Proporciona. E Santo Agostinho, né? A gente pensa assim, nossa, mas quem é Santo Agostinho? Santo Agostinho é um dos grandes organizadores da doutrina espírita na espiritualidade. Só que ele esteve presente na Terra, né, há um tempinho atrás, com esse nomezinho, Santo Agostinho. Sabemos que nós somos espíritos, né, com espíritos, essa individualidade, e temos a oportunidade de diversas vezes vir com uma personalidade aqui na Terra, que são as nossas reencarnações. E uma dessas reencarnações, ele foi Santo Agostinho. Mas quem foi Santo Agostinho, né? A gente pensa assim, quem foi Santo Agostinho? Santo Agostinho teve uma importância muito grande na organização da teologia cristã, do cristianismo, do início do cristianismo. Ele é filho de Santa Mônica, né, uma família onde era muito abastada financeiramente, e a sua mãe, né, que era a Mônica, lutava para que ele encontrasse, gente, uma religião, né? É interessante, quando a gente começa a observar, a gente fica pensando assim, nossa, a importância da mãe, né? A mãe sempre empurrando ele ali para um caminho que ele poderia desviar, né? Ele tem um relacionamento muito jovem, ele tem um filho, ele muito inteligente, né? Ele entrou para aprender sobre o maniqueísmo. O que era o maniqueísmo? Era a questão de ter o mal e ter o bem, né? Ele estudou isso tudo, até um dia, quando ele começa, né, a observar também os ensinamentos que estavam sendo divulgados, que Jesus trouxe, né, e esses ensinamentos estavam sendo divulgados na época, e ele começa a observar, e com 32 anos, ele escuta uma voz escrita, que falava assim para ele, toma e lê. Aí ele toma e lê o quê? E quando ele observa, tinha as cartas de Paulo perto dele. Então aquela voz estava direcionando ele. E ele pega essas cartas de Paulo e lê apenas um trecho, e ele se encontra ali. A gente às vezes observa que esses grandes missionários, eles têm um despertar, né? Tem sempre aquela estalada neles, que eles, a partir daquele momento, eles começam a se direcionar com uma proposta tão grandiosa. E aí a gente fica pedindo a Deus, assim, Deus, que me dê essa estalada, gente, porque às vezes a gente caminha e cai no erro, mas a gente está aprendendo. Então, nesse aprendizado, a gente vai agradecendo a Deus as oportunidades,
e que essas oportunidades vêm e que a gente não se entristeça quando nos equivocarmos, né? Quando a gente se equivoca, assim, que a gente tenha força para falar assim, não, opa, eu posso acertar. E aí, quando a gente pega uma carta dessas, de Santo Agostinho, que teve essa importância na organização do cristianismo, né, da teologia cristã, após... Nós tivemos, assim, quando a gente pega, né, qual é a história do cristianismo? A história do cristianismo é de uma beleza tão rica, porque Jesus vem no seio do judaísmo, né? Ou seja, Jesus, ele começa a estudar o Antigo Testamento. Já paramos para pensar nisso? Imagina Jesus sentado junto com os apóstolos. O que eles estudavam? Eles estudavam a lei que estava lá, que era o Antigo Testamento. E aí ele até fala, não vim destruir a lei, mas fazê-la cumpri-la. E aí Jesus pega aquela justiça que tinha, e aí ele transforma essa justiça em amor. Ele traz o amor divino para aqueles ensinamentos que estavam sendo estudados, que estavam sendo colocados na prática. Então, quando Jesus ele começa no seio do judaísmo, ele começa com seu magnetismo, com seus ensinamentos, a atrair um grupo. E esse grupo começa, a partir de tudo que Jesus falava, de tudo que Jesus fazia, começam a estruturar um novo ensinamento, mas um novo ensinamento que não destruiu o antigo, mas um ensinamento que falava do amor, da caridade, da ajuda ao próximo. E essas pessoas vão se unindo ali no meio dos judeus, e eles vão criando para todos que quisessem um novo ensinamento, uma nova proposta. E essa nova proposta ela foi crescendo, atraindo também os gentios, que eram as pessoas de outras religiões. E essa proposta, gente, esse amor de Jesus, né, envolvendo todas aquelas pessoas, foi tendo um crescimento tão grande que em 380 depois de Cristo, gente, poucos anos, 380 anos depois, passa a ser a religião oficial de Roma. Observamos isso, que é num curto período de tempo. Por que a gente fala num curto período de tempo? Naquela época, a gente não tinha redes sociais, a gente não tinha televisão, a gente não tinha rádio. Então, eram expressões que eram divulgadas pela fala, pouca escrita também. Então, a gente observa que aqueles ensinamentos estavam sendo amparados por toda uma estrutura espiritual para a sua divulgação. Então, em 380 depois de Cristo, é oficializado como uma religião oficial de Roma, e ela precisava de uma estrutura acadêmica, uma estrutura de propostas, e Santo Agostinho vem com a patrística falar, organizar essa teologia cristã, e a gente observa a importância desse espírito naquela época. E nessa época da doutrina espírita, dos ensinamentos dos espíritos, Santo Agostinho na espiritualidade vem também. Imagina o trabalho, né, gente? Imagina o trabalho na espiritualidade. A gente pega aqui a ponta do iceberg, que é a codificação, né? Mas a gente vê um manancial de ensinamentos espalhados pelo mundo inteiro para chegarmos até hoje, estarmos aqui falando da doutrina espírita tão consoladora, que traz as respostas para tantas questões que nós temos no dia a dia. Para que a prece? Será que é possível alcançar essa felicidade? Então a gente vai começar aqui com a leitura dessa carta de Santo Agostinho, que ele fala assim para a gente, ó. Ele sai, né? Sai. Olha que maravilha, senão eu vou ficar tortinho. Ele começa essa cartinha, é uma cartinha pequena, por isso que eu trouxe a carta inteira, na sua íntegra, para a gente não perder nada.
As interpretações, gente, que vocês possam ler depois várias vezes, assim, porque cada um com seu conhecimento vai incorporando mais ensinamentos ali. E ela começa assim, ó: vinde, olha o chamado, vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vós anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Gente, é o grande chamado. Observaram que Santo Agostinho está chamando todos nós para que nós possamos crer, para que nós possamos ter essa confiança em todos os espíritos que estavam anunciando essa boa nova. Então a gente observa que Santo Agostinho, quando ele fala assim, ó, os espíritos celestes acorrem a vós anunciar grandes coisas. Que grandes coisas é essa? Imortalidade da alma. Deus como nosso Pai, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. Ele vem a comunicação dos espíritos. Então, quando Santo Agostinho traz essa carta, ele vem falar para a gente dessas revelações que estavam chegando de maneira destrinchada, de maneira mastigadinha para todos nós, para que nós possamos recebê-las. E como é importante a gente nos enxergar como espíritos, a gente viver como espíritos que nós somos, esquecer um pouco apenas do ter, porque o ter é importante também, mas a gente está tão voltado os nossos pensamentos para o ter, para o conseguir, apenas para a matéria, e esquecemos que nós somos espíritos. Então Santo Agostinho traz essa carta para a gente, que é maravilhosa, para abrir os nossos olhos para crer, mas crer numa fé raciocinada. E aí ele continua falando assim para a gente, ó: homens incrédulos, se soubesses quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e a prece. Então, como é um espírito sábio, né? Ele começa com uma introdução, chamando, né? É uma coisa assim que te desperta, né? Venham para que vocês possam crer. E aí ele começa a falar sobre a importância da fé. O que é essa fé? E aí a gente tem lá a respostinha, que é maravilhosa, a gente não pode perder, né? Eu gosto muito dos projetores de trazer o texto, assim, porque às vezes a gente não perde a riqueza do texto. Às vezes a gente só falando, né? Aí vocês vão ouvir só apenas a minha interpretação, mas ter o texto escrito, e esse texto, quando a gente pega sobre a fé, está lá, ó, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. A gente tem umas frases que quando a gente lê, é que às vezes a gente lê tão rápido e não presta atenção em algumas frases, né, do Evangelho. Mas no Evangelho, a gente observa que quando a gente recebeu ele, gente, isso aqui não são apenas palavras, mas sim, é um envolvimento de magnetismo, de energia, de vibrações, de amor, colocada por tantos espíritos aqui dentro e guiados pelo nosso Mestre Jesus. Então, todas as palavras que estão aqui têm essa energia, tem esse magnetismo, e é muito bom a gente ler, né, devagarzinho, mastigado, para que a gente possa ir entendendo o que eles querem dizer para a gente. Quando ele fala de fé, e aí eu até coloquei assim, fé ativa, por causa do projeto de vocês, eu coloquei o que está escrito lá no item 3, fala assim, ó: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, todas as vezes que a gente tem uma proposta, quando a gente tem um planejamento e que a gente tem a certeza que vai alcançar, é a fé. A gente observa a nossa fé humana. Quando a gente fala assim, a fé
transporta montanhas. A gente imagina a gente só mentalizando e a montanha indo, né? A gente não imagina isso. Gente, mas a fé humana, ela não transporta montanhas? Tanta tecnologia que nós temos hoje, que as pessoas tiram um morro de um lado, botam um morro do outro, constroem pontes incríveis. Isso é baseado em quê? Em fé. Alguém planejou, alguém mentalizou que aquilo ia ser o ideal e ela luta, ela vai batalhar, ela vai trabalhar para conquistar aquela alteração. Então, hoje em dia, a gente tem uma tecnologia incrível graças à fé de muitos. A gente tem uma energia elétrica, a lâmpada elétrica, né? Graças ao erro de mais de 1000 vezes que Thomas Edison conseguiu. Gente, isso é fé, é a fé humana. E a gente, o que nós estamos fazendo com a nossa fé? Pergunto para vocês, tem batalhado por tudo que vocês têm pensado em conseguir? Ou só tem pensado e assim, Deus vai me ajudar? E paradinho, sentadinho. Deus só ajuda quem cedo madruga, não é assim? Quem cedo, esse madrugar, é justamente quem trabalha. Então, essa fé humana em acreditar em algo que você está planejando e a confiança que você vai acertar, ela é uma motivação que a gente tem que colocar em nossas vidas, juntinho com a fé divina. Porque aí quando eu acredito em Deus, que eu tenho uma força superior, que vai me dar força, coragem, e não vai fazer por mim, né? Como a prece, quando ela falou no finalzinho da apresentação dela, essa fé é de ter coragem, resignação, paciência, que Deus vai te dar. É isso que a gente tem que ter essa percepção. E o trabalho é seu. Então a gente coloca a nossa responsabilidade do trabalho, da ação, da atividade. Por isso que é fé ativa, fé em execução. E aí Deus vai prover. Então a gente bota a nossa responsabilidade e lembremos que Deus também está ali, te ajudando. Às vezes com outro que está segurando na outra ponta, né, dessa nossa cruz, o outro está ali alcançando, segurando com uma palavra, e assim a gente vai na atividade. E terminando, ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. Percebem a ajuda da fé divina aí? Ele vai clareando os meios para você alcançar o que você deseja. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então, quando a gente pensa assim, que quando a gente tem essa fé, a gente vai alcançar com absoluta segurança, a gente lembra até daquele... Quando eu estava estudando, me lembrou muito, assim, como se a gente estivesse num barco, e esse barco, ele tem que ter um objetivo, que é chegar ao porto. Então, o objetivo é quando você planeja algo, porque você só navegar também sem planejar, gente, não adianta. Então, você tem que sempre planejar algo. Então, você planeja chegar naquele porto. Então, você vai alcançando os meios. Vai ter tempestade, vai ter redemoinho, e você vai indo. E quando você tem essa fé divina para você alcançar, você tem a força para alcançar. E quando eu pensei nesse barco, me veio muito à mente aquele texto que tem de tudo passa, né? Ele é mais ou menos assim, não vou falar com as palavras certinhas não, mas ele vai falando assim pra gente, tudo passa, né? Os dias de dificuldades passarão, os dias de amargura e solidão também passarão, as dores e as lágrimas passarão, as frustrações que nos fazem chorar também passarão. A saudade do ente querido que está distante passará. Dias de tristezas, dias de felicidade, são lições que passam na terra, deixando experiências acumuladas. Mas se hoje
é um dia de amargura, paremos um instante, elevemos o nosso pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passa. Aí ela continua, é tão interessante, por que eu fiz esse link? Ela fala assim: e guardemos a certeza, até pelas dificuldades já superadas, que não há mal que sempre dure. Semelhante a uma enorme embarcação que parece sossobrar diante de gigantesca onda, mas que também passará, porque Jesus está no leme dessa nau. E guarda o olhar seguro, com a certeza que a agitação faz parte do processo evolutivo da humanidade e que passará, porque a Terra chegará no seu porto seguro. Então, guardemos a certeza, sem esmorecimento, com muita fé, e que tudo passa. Cada minuto, cada segundo também passa. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, quando a gente chega aqui, Deus é o suficiente. Todas as vezes que tivermos dificuldade, que a gente lembre dessa nossa potência que nós temos dentro de nós para se ligar ao Pai Maior. Por isso que ele começa a falar ali, que induz a alma ao arrependimento e à prece. O arrependimento é justamente essa questão de enxergarmos, reconhecermos os nossos equívocos. E esse reconhecimento não pode ser aquela culpa que te paralisa, mas sim é um reconhecimento para dizer assim: eu posso mudar, eu posso transformar isso. Eu tenho que sair dessa culpa, desse que me paralisa, desse medo que me paralisa, e ter a coragem da mudança. Mas para eu fazer isso, o pontapé inicial dessa coragem é justamente a prece, que ele fala ali, a prece. E aí ele continua no texto, ele fala assim, a prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Essa ligação da fé que nós temos com o alto é o primeiro grande passo que nós temos de nos reconhecermos como espíritos que somos. Paramos para pensar nisso? Quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, gente, realmente, quando eu faço uma prece, eu estou me reconhecendo como espírito. Então é um ato muito importante que devemos realizar sempre. Porque Leon Denis até fala sobre isso no livro Grande Enigma, que é um dos atos mais importantes que nós temos em nossas vidas, justamente porque nós nos reconhecemos como espíritos que somos e a nossa grande potencialidade de se ligar a Deus. E quando eu falo em ligar a Deus, eu falo nessa fonte criadora que é Deus. Então, quando eu me ligo a Deus, eu estou me ligando a essa fonte geradora. Eu estou pegando talvez o meu espelho e me focalizando, me direcionando para Deus. E aí eu vou refletir toda a luminosidade de Deus em mim. Lembra da televisão, gente? Eu estava lembrando essa semana, quando a televisão antiga, que o pai ia para cima da casa e começava a mexer na antena. Gente, aquilo era rotineiro, porque sempre dava um vento, o vento mexia em tudo, e o pai tinha que ir lá. Gente, é isso, não é mesmo? É a gente pegar essa anteninha e capturar aonde que está o sinal de Deus.
E quando a gente fica pensando assim, nossa, será que o sinal de Deus está em algum lugar assim? A gente começa a observar que Ele está dentro de nós, porque Deus está em tudo, em todos. E aí a gente pode nos conectarmos com Deus apenas num silêncio. E quando Ele fala ali, né, as palavras que saem da boca, essa questão das palavras que saem da boca é justamente esse nosso interior que se exterioriza. É esse nosso ser que se conecta com Ele. Então essas palavras podem não ser apenas esse som, mas sim o nosso pensamento, as nossas vibrações. Quando eu vibro em Deus, eu estou em Deus. E eu sinto esse amor divino dentro de mim. Então a prece é quando a gente fala sobre justamente essa conexão. E temos, é claro, a definição, né, no Livro dos Espíritos, na questão 649, que começa a falar para a gente sobre a lei da adoração, né, quando a gente vai observando a doutrina espírita e ela vai organizando de maneira tão linda, né? Quando a gente observa assim, que ele dividiu lá em 10 leis simples, gente. É claro que não é só aquilo, né? É só aquilo só para a gente entender por enquanto, é o que a gente necessita nesse momento. Gente, aí fala assim, olha, a capacidade deles ainda não é muito grande. Bota só então 10 leis aí para a gente organizar isso. E quando a gente começa a ver que a primeira lei que está lá escrita é justamente a lei da adoração, ou seja, esse contato que a gente tem que fazer cotidianamente com Deus, a gente começa a pensar assim, nossa, eu preciso realmente ir dormir, agradecer a Deus, acordar, agradecer a Deus, almoçar, agradecer a Deus, em todos os momentos que a gente possa estar agradecendo a Deus, elevando o nosso pensamento ao divino. E aí, na 629, né, ele vai falando, né, sobre o que é essa adoração, que é essa elevação do nosso pensamento a Deus. Na 659, ele fala assim, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Adorar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente sente o amor divino. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa no amor divino. E quando a gente pensa em algo tão puro que nós temos, a gente começa também a organizar as nossas ações de acordo com o que nós estamos pensando. Porque quando nós pensamos, nós estamos o quê? Vibrando. Nós estamos em ação. Então, quando eu penso em Deus, eu também vou vibrar em Deus. Eu também vou conduzir as minhas ações em Deus. Então, a importância de estar nessa conexão é maravilhosa. E ele vai falando pra gente, né? Tem as 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece. Louvar, eu comi o Rzinho ali, gente. Tem um R, comi. Louvar, pedir, agradecer. Louvar é reconhecer, né, a grandiosidade divina. É saber que todos nós somos filhos de Deus e que Deus, Ele deseja que todos nós possamos nos desenvolver numa caminhada maravilhosa, aonde Ele não apenas nos deu a vida, mas que Ele conduz conosco essa caminhada. Ele caminha conosco essa caminhada e respeita, olha que maravilha, gente, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nossa, como às vezes a gente faz mal para a criação divina, quantas vezes a gente pensa mal, quantas vezes a gente faz mal conosco mesmo, e ele está ali ensinando, mostrando que a gente tem que conduzir a nossa caminhada para o bem. Então, todas as vezes que nós louvamos, é justamente reconhecermos como esse Filho de Deus que nós temos, que Ele está respeitando a nossa caminhada, estamos em andamento, mas que nós temos todas as potencialidades divinas dentro de nós, que devemos fazer brilhar.
que a gente possa fazer brilhar a nossa luz. E quando a gente pensa assim, pedir, né? Como a gente pede, gente? Só pede, só pede, só pede. Deus deve estar falando assim, meu Deus, que povo pedinte é esse? Mas a gente, né? Mas é legal, porque tem algumas pessoas que falam assim, não vou pedir não. Se Deus sabe de tudo, por que eu tenho que ficar pedindo? Né? Ele vai saber das minhas dificuldades. Mas o pedir é justamente você se botar numa posição de humildade. Saber que esse ser maior está ali para te ajudar. E se você se coloca nessa posição de aprender, você realmente abre a sua mente, o seu campo energético para você assimilar novos conhecimentos. Porque se você bloqueia, né? Teve até um ditado que falava, né? Às vezes a pessoa está tão cheia de si mesma que ela não tem tempo de aprender nada, nada entra ali, né? Então, a gente, quando aprende a pedir, é justamente se abrir para novos conhecimentos. E agradecer, né? Que possamos ser gratos em estarmos aqui, gratos de termos a vida que nós temos, que apesar de todas as dificuldades, é a melhor vida que você poderia ter para todos os seus aprendizados. Então, que a gente possa ir agradecendo cotidianamente, diariamente, cada minuto, cada segundo. Porque quando a gente vai agradecendo, a gente vai deixando de pedir tanto, porque a gente começa a observar assim, nossa, eu já tenho tanto, por que eu tenho que ficar pedindo tanto também? Então a gente já vai equilibrando, né, esse processo de aprendizado que a gente vai tendo. E continuando a cartinha, ele fala assim, no recolhimento e na solidão estáis com Deus para vós. Já não há mistérios. Ele se vos desvenda. Quando a gente pensa assim, no recolhimento e na solidão, a gente não precisa, às vezes, estar no ambiente sozinhos para se conectar com Deus. Às vezes, num trem cheio, no BRT lotado, você pode se conectar, né? Quando a gente pensa assim em solidão, é esse tempo íntimo que nós temos de nos ligarmos em qualquer hora, em qualquer lugar. E, principalmente, todas as vezes que a gente vê alguém necessitado e a gente, às vezes, não pode fazer nada, né? Materialmente falando, a gente pode fazer uma grande coisa, que é o poder da oração. No acidente de trânsito, ou às vezes as pessoas envolvidas em brigas, que a gente pare e observe assim, posso orar? E que a gente ore. Teve uma vez, estava vendo uma reportagem de uma criança que tinha, não sei se era um afogamento, e a criança já estava assim, quase sem sinais vitais, praticamente sem sinais vitais. E um irmão, aquilo me marcou muito, que o irmão vendo a correria das pessoas tentando ajudar aquela criança, ele apenas se ajoelhou no chão e começou a orar. Gente, eu achei aquilo incrível, e tem até a filmagem, né, posteriormente é passado a filmagem, e aquela criança que estava sem sinais vitais praticamente retornou à vida. Gente, olha o poder da prece, né? Uma pessoa ali, gente, se conectou. E aí, quando ela se conectou, ela ajudou a todas as outras pessoas a prestarem o auxílio correto. A espiritualidade pôde entrar em ação. E às vezes a espiritualidade, gente, ela só quer esse canalzinho. Então, às vezes as pessoas passam curiosas, querendo ver um acidente, alguma coisa assim, e esquecem de orar. E aí a espiritualidade não consegue adentrar para ajudar. Então, que a gente possa ser esse elemento, né? Sabermos da importância da prece. E quando fala ali, né? Para vós já não há mistérios. O que é isso? É que quando a gente ora, a gente recebe a resposta. Não tem mais mistérios para as dificuldades que às vezes a gente está passando. Porque Deus dá essa resposta para a gente. Os apóstolos do pensamento é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres homens desconhecem. Olha o chamado que ele fala para a gente, apóstolos do pensamento. É que quando nós reconhecemos a importância da prece, a
capacidade do nosso pensamento de se conectar com a espiritualidade boa e amiga, nós nos tornamos apóstolos, porque nós passamos a divulgar essa grande ferramenta de vida. É uma ferramenta de vida que nós podemos multiplicar, distribuir, passar para o outro a capacidade que ele tem de se conectar ao alto, de se ver como espírito, e aí recebendo também todo esse auxílio do alto. A gente vê, quando a gente vai estudar esse capítulo, que fala sobre a qualidade da prece, a eficácia e a ação. Quando a gente vai falando da qualidade, né, fala das preces muito longas, que não há necessidade, basta nos conectarmos com o Pai Maior através do coração. Uma precezinha simples, ela já tem uma grande eficácia. E quando a gente fala de ação da prece, eu observei, fazendo um estudo, a gente recebe umas bênçãos assim, de umas histórias, e eu lembrei da história que nós temos de Chico Xavier. De quando Chico Xavier era criança, pequenininho, sabemos que ele perdeu não, né, gente? Essas palavras que a gente ainda utiliza. A mãe desencarnou e ele ficou com a madrinha durante um período. Foi um período muito difícil para ele, e ele, uma criança, com a madrinha ainda cheia de desconhecimentos, né, com a sua ignorância. Quando a gente fala assim, ignorância, falta de conhecimento, ela tinha uma crença e para ela aquilo era verdade. Ele passou por muito sofrimento, principalmente ficar sem comida. Durante os 3 dias ele ficava sem comida. E quando ele era pequeno, ele tem um momento que ele, com muita fome, ele começa a orar, a rezar, e a mãezinha dele, do plano espiritual, aparece para ele, em espírito. E aí fala assim para ele: para de reclamar, criança que come muito tem indigestão. Aí ele, né, na sua ingenuidade, ele fala assim: mãe, eu estou com fome, né? Eu ainda estou com fome. E, gente, aí já era. A gente fica pensando, é uma criança com fome. E aí ela fala assim para ele: filho, aguarde, continue rezando que a gente vai resolver. E ele continua rezando, né? Ele faz o Pai Nosso, e assim que ele termina aquele Pai Nosso, entra, né, pela casa dele um cachorro, né? A gente fala assim, um cachorro todo estranho, trazendo alguma coisa na boca. E era um fruto, era um jatobá. E deixa o fruto perto dele. Depois ela reaparece, né, espiritualmente falando, e fala: filho, misture esse jatobá com água e se alimente. E aí a gente observa assim, o poder da prece. Uma criança que, ao orar, se conecta em espiritualidade com o espírito iluminado, que era a mãe dele, e a gente tem a grande resolução do problema naquele momento. Era uma fome do corpo físico, mas que com aquela oração ele se alimentou espiritualmente. Então a gente observa a qualidade da prece, a força que uma prece tem, de uma criança, de um adulto, de um idoso. É só bastarmos a gente abrir os nossos corações para isso. Então a gente continua, né, a leitura, e essa leitura ele fala assim para a gente: avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Gente, quando a gente se para orar, a gente olha com quem a gente encontra, que a harmonia já não são o ruído confuso e os sons estríbulos da terra. Percebem como a gente acalma nossa alma quando a gente ora? São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que se orando se bebe. Dulçorosas vozes e inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas.
pela prece. Gente, nós temos aí o caminho para a felicidade aqui na Terra, né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas a felicidade ainda não é possível alcançar a felicidade absoluta, mas momentos de felicidade, a felicidade relativa, sim, é possível. É só alcançarmos, elevarmos o nosso pensamento, deixarmos ouvir a voz dos anjos falando. E eu botei ali, né, a nossa imagem de Maria, lembrando principalmente que nós estamos nesse mês de setembro e muitas pessoas, elas ainda não encontram essa felicidade. Aí o questionamento é: se a prece fortalece a alma no caminho da felicidade, por que o coração ainda se deixa tomar pelo desânimo? Por que a gente ainda se deixa ficar triste, se levar pelos problemas? Porque a gente ainda precisa amadurecer espiritualmente. É um passo atrás do outro, mas que a gente vai alcançando. E aí tem na 943 falando assim, ó, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, falta da fé, gente, e geralmente da saciedade. Observaram que a saciedade também, quando às vezes a pessoa tem muito, ela desanima da vida. Então a gente traz, né, setembro amarelo, a gente traz essa mensagem: você pode ser feliz. Peça ajuda, né? Eu botei ali o CVV, que é um 88, e quando a gente pensa assim, nossa, como que eu alcanço essa felicidade? Tem a receita, gente, no Livro dos Espíritos 922, que fala que a felicidade, na questão material, é justamente a gente ter o necessário. E no aspecto moral, é consciência tranquila e fé no futuro. E para que a gente tenha essa fé no futuro, que a gente possa se conectar sempre ao alto. E quando a gente se conecta no alto, quando a gente observa lá o livro Memórias de um Suicida, e aí eu não vou narrar tudo aqui porque a história é longa, a gente já está no finalzinho. Quando a gente vê no Memórias de um Suicida, a gente tem a história de um espírito que tirou sua própria vida, que ele estava muito angustiado naquele momento. Ele é levado até um centro espírita, e nesse centro espírita tem um trabalho que é realizado por ele. O dirigente desse centro espírita, ele sentiu a vibração dos espíritos que estavam ali, e ele começa a fazer essa prece. Ele começa a fazer uma prece onde toda a emoção do seu ser começou a ser colocada naquela prece, que aquela prece, Ivone Pereira de Amaral fala sobre isso, atinge direto o nosso Mestre Jesus. E como resposta, porque nenhuma prece, gente, ela fica sem resposta. Não é igual o WhatsApp, não, que a gente manda recadinho para os outros não respondem. Eu sou uma dessas que eu demoro um século para responder, né? Gente, não. A prece é respondida, né? Claro que nos meios divinos. Só que essa prece que Ivone Pereira do Amaral relata é uma prece que atinge o divino, nosso Mestre Jesus, e Mestre Jesus responde. Ela fala assim: esse retorno da prece foi fecundada em bálsamos, que acalentou todos aqueles espíritos, e aquele espírito naquele momento recebeu esse bálsamo, essa paz. Então que a gente possa, gente, utilizar a prece em todos os momentos de nossas vidas, principalmente quando a gente está nas dificuldades. Olha, também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro inflamante. Jesus também carregou a sua cruz. E a gente reclama às vezes de carregar as nossas cruzes. A gente vai cortando a nossa cruz, que quando a gente chega lá para atravessar, a nossa cruz está tão pequenininha, a gente não consegue atravessar, perdemos grandes oportunidades, né? E para a gente fechar
é a última frasezinha de Santo Agostinho. Ele fala assim, ó, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai, Santo Agostinho. Repararam que ele fala, ele ia morrer? Porque Jesus, ele não morreu como todos nós não morreremos. A vida que nós temos, ela é imortal. A morte do corpo físico é apenas uma pausa. Que a gente possa também lembrar sempre que quando nós, algum amigo, algum amor, algum companheiro que está conosco, ele desencarna, é apenas uma passagem, um processo. Que a gente possa não se desesperar. E sempre que estivermos muito tristes nessas ausências, muito tristes também carregando nossas cruzes, que a gente possa se conectar ao alto. Então a prece, para a gente fechar o nosso estudo da noite, a prece é justamente a lembrança que nós somos espíritos, esse contato com o Pai Maior, que vem sempre responder às suas questões, às suas dificuldades, com amor, com misericórdia, com piedade. E lembrando sempre que nós temos uma legião de espíritos que estão conosco, ouvindo o que a gente necessita, ouvindo o que a gente precisa. E para a gente fechar o estudo, eu trouxe, é claro, o Pai Nosso falado pelo nosso querido companheiro que esteve conosco, Chico Xavier. Então é maravilhoso ouvir na vozinha dele esse Pai Nosso. Pai nosso Espírita, Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os delitos escabrosos de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que andam distantes do bem, com a proteção de Jesus. Livra-nos a alma do erro, neste mundo de desejo, distante da sua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do seu amor. Assim seja.
todos vocês emanem as melhores vibrações ao alto e assim também, Senhor, que possamos receber o amor divino em nossos corações. Uma boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã. Eu fiquei até sem palavras para agradecer, porque até queridos amigos espirituais que se encontram aqui nesta casa para nos amparar e nos envolver, que vocês possam derramar sobre nós aquilo que precisamos nesse momento, aquele sentimento que precisamos, que possamos ter forças para continuar com as nossas caminhadas, que possamos, Senhor, ter o amparo do nosso Mestre Jesus, que possamos ter fé nas nossas ações e caminhar mais leve com o amor de Jesus. Que possamos receber esses fluidos de coração aberto e que eles possam permanecer conosco após sairmos desta casa e retornarmos para a nossa rotina. Te agradecemos, Deus, por tudo e pela oportunidade de estarmos aqui. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e até a próxima semana.